A lição de hoje considera o texto de João Marcos, no capítulo 14, dos versos 1 a 11. E tem como título Inesquecível. O que é inesquecível? Inesquecível é aquilo que não se esquece. Ou melhor, inesquecível é aquilo que sempre é lembrado. Está sempre na mente das pessoas, está sempre lembrado. O que são esses eventos inesquecíveis? O que é esse inesquecível que nós vamos ver nesse texto de Marcos 14, de 1 a 11. Vamos ver o texto, irmãos. Vamos começar com o texto. Versos 1 e 2. Dali a 2 dias era a Páscoa, a festa dos pães asmos. E os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderem à traição Jesus. Queriam prender Jesus e queriam matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Bem, eles já estavam determinados a prender Jesus. Na verdade, eles estavam determinados a matar Jesus. E matar Jesus à traição. Só que eles falaram, vamos esperar passar as festas. Vamos esperar passar a festa dos pães asmos. Vamos esperar passar a Páscoa. Porque agora tem muita gente na cidade. E daí, então, a gente faz o que queremos. Vamos fazer o que queremos, que é matar Jesus. Os escribas e os sacerdotes. Veja, irmãos, quem queria matar Jesus não era o Império Romano. Quem queria matar Jesus eram os sacerdotes, os escribas, a elite religiosa de Israel. Esses é que queriam buscar Jesus para matar. Por outro lado, irmãos, enquanto os escribas e os sacerdotes estavam fazendo isso, aconteceu um outro evento inesquecível. Jesus é ungido em Betânia. Vamos ver o texto a partir do verso 3. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa na casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Ora, enquanto alguns religiosos estavam querendo matar Jesus, essa mulher queria honrar Jesus de uma maneira específica, despejando sobre ele um perfume caríssimo. Essa mulher era Maria, irmão. Se você olhar lá no verso 12, em João, no 12, 3, você vai ver que era Maria, irmã de Lázaro. Ela queria honrar a Jesus. Ela tinha motivos para honrar a Jesus. Jesus havia ressuscitado seu irmão. Jesus era amigo da família. E ela queria, então, agora honrá-lo. Mas quando ela fez isso, irmãos, aconteceu uma coisa muito estranha. Verso 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Bálsamo era uma coisa muito cara, irmãos. Os perfumes hoje ainda, os bons perfumes, são muito caros. Caros mesmo. Alguns absolutamente inacessíveis. Mas esses olharam para esse perfume que havia sido derramado sobre Jesus. Não foi um pouquinho, ela derramou o vidro. E diziam, é muito desperdício. Por que eles consideravam que era desperdício? Vamos ver. Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Quem estava reclamando, irmãos, eram os próprios discípulos de Jesus. Era Judas, e se você olhar lá no livro de João, vai dizer que ele tinha interesses egoístas e que ele administrava o dinheiro e tinha interesses egoístas, então ele gostaria que aquele dinheiro, aqueles 300 denários, viessem para a caixa que ele administrava. O que significavam 300 denários? Denário era o salário de um dia, de um trabalhador comum. Portanto, 300 denários, irmãos, correspondia a quase um ano inteiro, 300 dias de 300 dias de trabalho. Se nós transpormos isso para nós hoje e pegamos o salário mínimo, 10 salários mínimos, 300 dias, 10 salários mínimos, equivalente a aproximadamente 15 mil reais. Era isso, irmãos, que aquela mulher havia despendido para comprar aquele perfume, para poder honrar ao Senhor Jesus.
Mas enquanto eles murmuravam, irmãos, o que Jesus fez? Jesus saiu em defesa da mulher e disse assim: mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais, ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tereis convosco, e quando quiserdes pode fazer-lhe o bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Veja, irmão, Jesus tinha muito claro que a sua morte estava próxima. E ele falou assim: ela me ungiu antes da sepultura. Por quê, irmãos? Porque os mortos costumavam se ungir os mortos. E ela estava ungindo Jesus em vida. Aí tem uma coisa que nós podemos aprender, irmãos. Muitas vezes nós deixamos para elogiar as pessoas depois que elas morrem. Deixamos para homenagear as pessoas depois que elas morrem. Deixamos de presenteá-las e presenteamos só depois quando elas morrem. Vamos levar flores e tudo mais. Nós devemos fazer para as pessoas em vida, irmãos. O bem que temos que fazer para as pessoas, temos que fazer em vida. E essa mulher, Maria, estava fazendo isso. Em vida, ela estava honrando ao Senhor Jesus. Ainda Jesus falando: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. O que é que nós estamos fazendo agora, irmãos? Estamos estudando o que essa mulher fez, que estava relatado na Bíblia e que foi relatado nos 4 evangelhos. Porque Jesus falou assim: o que ela fez vai ser inesquecível. O que ela fez vai ser lembrado. Enquanto se pregar o evangelho, vai ser lembrado. A sua memória, a memória do que ela fez, vai ser lembrada. Quero ler o texto da nossa lição. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados com o que consideravam um desperdício de quase um ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato delas seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo em memória delas. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos contam a história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu feito. Quando os evangelistas foram escrever os evangelhos, eles lembraram: Jesus falou que tinha alguma coisa que devia ser inesquecível. E esse inesquecível era a unção por Maria. Mas outro evento, irmãos, ainda nesses versos, nos versos iniciais aqui do capítulo 14, também tem um outro evento inesquecível. Versos 10 e 11. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e lhes prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Veja, irmãos, o dinheiro da mulher, o dinheiro de Maria, utilizado para louvar Jesus, para honrar Jesus. E o dinheiro que foi prometido a Judas, para que ele entregasse a Jesus, para que ele traísse Jesus. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância, o que está explícito em João 12, 4 a 6. Uma demonstração de amor abnegado, de amor que doa. E uma demonstração agora de traição, a traição de Judas. Nossa lição salienta que Marcos faz um jogo de palavras nos versos 6, 7, 9 e 11, usando a palavra bem ou boa. No verso 6 diz assim: uma boa ação. Verso 7 diz assim: vocês sempre podem fazer o bem. E o verso 9 diz assim, fala do evangelho, que são as boas novas da salvação. Entretanto, irmãos, o verso 11, referindo-se a Judas, diz assim: ele estava procurando uma boa ocasião para fazer o mal. O que podemos aprender disso, irmãos? Nós podemos ter ocasiões das mais diversas. Boas ocasiões para fazer o mal, ou boas ocasiões para fazer o bem. Eu quero muito, irmãos, que nós aproveitemos muito
as boas ocasiões de fazer o bem. De fazer o bem para a família, de fazer o bem para o cônjuge, fazer o bem para os filhos, fazer o bem para os amigos, fazer o bem para a igreja, fazer o bem para o semelhante. Mas que nunca, irmãos, aproveitemos as boas ocasiões para fazer o mal. Satanás nos apresenta, irmãos, muito boas ocasiões para fazer o mal, interessantes, que sejam desejáveis, mas o Senhor Deus, irmãos, quer que a gente faça bem, faça o bem, faça o bom. Que Deus abençoe e que a gente possa, então, utilizar as boas ocasiões para fazer o bem e declinar, deixar de lado as possíveis ocasiões para fazer o mal.